Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo explicando inteligência artificial na SAP e hoje um tema sempre interessante que é a precificação, como que se distribuem os grupos dentro da precificação SAP. Desculpa, eu estou um pouco gripado, eu não queria deixar de fazer o vídeo hoje, então talvez eu tussa um pouco, ok? Bom, vamos lá então. Primeira página importante para vocês, lembrando que eu sempre dou essa dica. Discovery Center é a página principal e fundamental para saber de inteligência artificial dentro do universo SAP. Para quem está vendo no computador, aqui esse link, vocês podem apontar o celular, ele já vai direcionar direto para esse link, que é o AI Estimator Help. E existem 4 grandes grupos dentro das features, das funções de inteligência artificial no universo SAP. As funções transacionais, ou seja, aquelas que não estão em um pacote. Então aqui vão ser aquelas funções que vão ter um consumo de unidades de IA, lembrando que tudo isso é baseado em unidades de IA, que são as moedas de troca por inteligência artificial no SAP. Aqui eu vou ter esses componentes que eles vão ter cada um a sua regra individual de consumo. Tem um que eu sempre gosto de falar dele, que é o Document Grounding. O Document Grounding reduz uma grande necessidade das empresas, que é compartilhar informação de forma ampla. Então, as empresas passaram por muito tempo criando PDFs de políticas de RH, políticas de TI, e basicamente com o Document Grounding vocês podem carregar os documentos dentro do Document Grounding e disponibilizar para qualquer pessoa que esteja com acesso a Julio consultar esses documentos. Então, vou consultar a política de viagem, vou consultar uma política de deslocamento, enfim, eu posso disponibilizar através da Julio utilizando o Document Grounding, e ele tem aqui um custo que é referente a 0.005 por registro. E geralmente vem essa dúvida, o que é um registro? Enfim, aí tem um outro documento aqui que se chama esse AI Feature Pricing List, que eu vou entrar um pouco mais em detalhes com vocês, e aqui vocês conseguem sempre ter um pouco mais de detalhes sobre cada item que está explicado lá. Então, cada record vai ser considerado mensalmente com 50 megas e o excesso vai considerar 50 megas a mais. Enfim, tem aqui os detalhes do que é um record dentro da Julio, ok? Então, esse é um dos exemplos de individual desse modelo transacional, que ele consome individualmente, cada um vai ter a sua regra de consumo, ok? Nesse caso ali o Document Grounding era 0.005 a unidade de IA. Existem os agentes transacionais, e esse é um caso super legal, porque os agentes eles têm uma capacidade já elevada, ele vai fazer algumas funções, e dentro dessas algumas funções ele vai resolver problemas de negócio. Por exemplo, esse Dispute Resolution Agent, ele é sensacional, ele ainda não está disponível a pricing dele aqui, mas ele faz toda a tratativa. Eu até coloquei aqui no momento onde mostra esse agente. Digamos que alguém abriu uma reclamação de uma nota fiscal na sua empresa, que não deveria ser criado naquele valor. Aqui o agente já analisa essa disputa, no caso, e vai recomendar algumas sugestões para vocês tomarem em cima dessa ação. Inclusive, a grande vantagem de usar a inteligência artificial junto com a SAP é que todos os processos são auditáveis. Não existe falta de tracking. Se eu tenho um acesso a uma informação, eu vou ter acesso também através da IA. Se eu for usar para criar, aqui é o exemplo da análise dentro dessa disputa. A hora que eu estiver escolhendo essas opções junto com a Julie, vou ter todo o tracking dessa tomada de decisões, ok? Então, aqui, por exemplo, no caso, ele já me ajudou a solucionar toda essa disputa aberta pelo cliente. Então, fica aqui para vocês essa mensagem dos agentes. Eu acredito que o Shopping Agent é o único que tem a precificação ainda aqui, e ele vai ter a precificação feita por blocos, considerando AI Unit aqui no valor que está público. Tá? Esse aqui é o valor que está público dentro do Discovery Center, que eu e vocês e qualquer um que acesse aqui vai conseguir ver essa mesma informação. Então, falamos de agentes, falamos das funções transacionais e agora existem os pacotes. É muito tradicional de um cliente utilizar mais de uma solução SAP dentro de um pacote. E os pacotes, eles permitem
que vocês possam ativar um usuário para ter acesso a várias funcionalidades. Por exemplo, vamos explorar o pacote aqui, que é um pacote que tem muitas funções e é super legal. Eu tenho aqui o pacote de... Aqui no filtro vocês podem filtrar pelo grupo de interesse. Aqui é Joule Premium for Human Capital Management, por exemplo, é o pacote. E tem um outro vídeo que eu publiquei na semana passada ou retrasada que mostra o que é o consumo de umas funções dentro desse pacote. Eu expliquei especificamente para o Person Insights, então acessem lá o outro vídeo para ter mais detalhes. Mas o que significa esse pacote de funções? Vocês estão vendo aqui que existem 27 features disponíveis dentro do pacote de HCM, pacote de gestão de pessoas. E vocês podem ver aqui que existem múltiplas soluções do SuccessFactors, o Recruiting, aqui a Cross-Solução, o Performance and Goals. O usuário, em qualquer um que eu clicar aqui, ele vai abrir esse detalhe aqui, que é o total de meia Capacity Unit de IA, meia AI Unit por usuário. Ou seja, cada uma unidade de IA eu posso ativar 2 usuários. Eu vou mostrar mais em detalhes aqui para vocês. Então, vou usar a mesma função que eu usei no exemplo do outro vídeo. Vou entrar aqui no Person Insights for Compensation Discussions. Essa é uma das 27 funções que está disponível, ok? E aqui ele vai me trazer a precificação, a mesma que estava lá no documento de Pricing List. Então, meia AI Unit vai ativar um usuário. Então, a cada uma AI Unit eu consigo ativar 2 usuários que têm direito a 325 requests no mês. E vocês podem ver no outro vídeo lá o que é uma request, a hora que o usuário vai consumir essa request. E eu já vou mostrar um exemplo de precificação que vai ficar mais claro, porque a gente tem uma calculadora maravilhosa aqui para ajudar vocês. Ok? Então, esses são os pacotes. Existem 3 tipos de pacote. Existem 5 tipos de pacote. O para CX, que tem 22 funções. O para Financial Management, que possui 9 funções e varia aqui o total de AI Units e o total de requisições por mês. Existe o HCM, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês. Existe o de Spend Management, o de Supply Chain Management. Esses são os pacotes. E o Joule para consultores é o específico, separado. Também gravei um vídeo sobre ele. E para cada usuário, vocês vão direcionar 35 AI Units para ativar um usuário que vai poder consumir 22.900 requisições no mês, que é basicamente um fair use dessa solução. E o Joule para consultores é maravilhoso, porque é um super consultor à mão. Então, esses são os incluídos no pacote, ok? Perfeito, então aqui... Vamos voltar aqui. Falamos, então, dos transacionais, falamos dos agentes, falamos dos per user per month, que são os pacotes por usuário por mês, que tem um usuário vai licenciar para ter acesso a várias funções. E existem os embedded AIs, que são aquelas IAs que já estão embarcadas nas soluções SAP. Por exemplo, vamos acessar aqui. Tem um que eu acho bem interessante, que é o Supply. Vamos lá. Supplier Delivery Date Prediction. Por exemplo, aqui, lá no Intelligent Scenario Management, que também tem um videozinho falando sobre isso, vocês vão ter esse cenário para ser ativado. Existe uma aplicação Fiori que já tem um modelo de inteligência artificial que não tem custo, que define qual é a data de entrega do material desse fornecedor, enfim, dessa ordem que está dentro da parte de compras. Então, dentro desses embedded AIs, dessas features, vocês conseguem encontrar todos esses componentes que já estão embedded e podem ser ativados. Ok? Então, falamos dos 4 tipos de precificação. Lembrando que a Joule ela está disponível gratuitamente para ativação e ela permite buscar informações de help, buscar informações que já estão treinadas, mas quando a gente vai usar informações, também de forma gratuita permite a navegação, encontrar aplicativos, mas quando eu vou transacionar com informações do ERP, eu vou buscar informações de nota fiscal, de ordem de venda, vou criar uma ordem de venda, ele tem um consumo relativo
de AI Units para cada mensagem que for consumida. Ok, então passamos aqui. Deixei aberto aqui uma precificação. Dentro do Discovery Center, vocês têm a calculadora aqui em cima. Recomendo que vocês façam o login de vocês, porque vocês podem fazer estimativas aqui e criar essas estimativas de cálculo de quanto que vai ser o investimento. Aqui lembrando que é um preço público que está disponível. E, por exemplo, sempre falando muito do Júlio para consultores, se eu for ativar um usuário, aqui já está em reais, eu já alterei para reais aqui, quando eu clico em editar aqui, eu posso alterar a moeda. Eu alterei em reais e aqui, por exemplo, ele está me trazendo uma estimativa do custo de Júlio para consultores de R$ 1.490 por mês para ter aqui acesso a esse super prompt para me ajudar. Por exemplo, a gente estava falando de HCM, certo? Falei que ia dar um exemplo mais detalhado para vocês. HCM aqui adicionei, lembrando que a cada 2 usuários eu vou consumir uma AI Unit, então vejam lá que aqui eu tenho 2 usuários ao custo de R$ 43 por mês, 4 usuários ao custo de R$ 86 por mês e assim vai, ok? E lá no Document Grounding também, que a gente estava falando, aqui estão as funções, vejam que está separado aqui as funções que estão fora de pacotes, as transacionais, e também aqui as que estão dentro de pacotes, que são aquelas que eu comentei com vocês e acabamos de fazer um exemplo aqui. E aqui dentro das que estão fora de pacotes, dá o Document Grounding que eu posso colocar. Eu tenho, sei lá, Christian, 1.800 documentos aqui de política. Vejam, tem um custo aqui de R$ 380 por mês para manter isso disponível para todo mundo com acesso à informação. Eu tenho 10.000 documentos de política, Christian. Tem aqui um custo de R$ 2.000 por mês e sem a necessidade de ter uma estrutura de AI para fazer o Retrieval Augmented Generation, que é uma técnica para localizar esses documentos, vetorizar, já está tudo dentro da solução, ok? Então, esses são os 4 tipos de precificação dentro do universo SAP. Espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês e até a próxima.